Boa tarde, Nono, tudo bom? Hoje nós vamos ver um pouquinho de regência verbal. Na aula passada a gente viu estrutura e formação das palavras. Eu espero que vocês estejam acompanhando no material de vocês. A regência trata da relação direta entre o verbo e seus complementos, tá? Então, na língua portuguesa, há verbos que exigem outros termos, né, que os complementem e que necessariamente pertençam ao conjunto dessa oração. Esses termos nós damos o nome de termo regente e termo regido. Regente é aquele termo que exige a palavra ou o seu complemento. Regido é o termo que completa a relação com o termo regente. Então, por exemplo, nessa oração, o homem lustrava o seu carro novo. Lustrava é o verbo, que é o termo regente. Obrigatoriamente a gente pergunta, quem lustra, lustra alguma coisa? Então, lustrava o quê? O seu carro novo é o complemento do termo lustrava. Portanto, é o termo regido do regente anterior. Bom, quando a gente pensa no termo regido e no termo regente, a gente tem que perceber quais as relações de complemento que essa regência verbal constrói. Então, há verbos que admitem apenas uma regência e há outros verbos que, mudando a regência, muda também o significado. Vamos ver essas situações como se apresentam. Por exemplo, o verbo agradar. Agradar é um verbo que significa fazer carinho, então ele vem sem o auxílio de preposição. E agradar também está no sentido de satisfazer, então ele vem com auxílio de preposição. A mãe agradava o filho e o filme agradou a todos, tá? Então, ao mesmo verbo, mas com sentido diferente. Aspirar, outro exemplo. Cheirar, né? Então a menina aspirou o perfume das flores. Ele vem sem auxílio de preposição. E desejar, aspirar no sentido de desejar, ele vem com o auxílio da preposição. Então, o homem aspirava a um carro. Assistir. Assistir pressupõe dar assistência. Então, o médico assistiu o doente. Assistir pressupõe ver. Então, assistir a um bom filme. E assistir no sentido de morar, que obrigatoriamente aí ele tem que ser apresentado com a preposição em. Aquele homem assiste em São Paulo, ou seja, mora em São Paulo. Importar, fazer vir de outro país, é sem preposição, né? Importamos muitos computadores. Exigir, aí ele tem a obrigatoriedade de vir também sem a preposição, a reforma importa alguns gastos. E da importância, nesse caso a gente vai ter um pronominal mais a preposição com. Então, ele não se importa. O pronominal aí é a partícula se. Obedecer e desobedecer, né? A mesma coisa que sujeitar-se a. Então, ele não obedeceu ao regulamento, ou ele não se sujeitou a um regulamento. Querer, desejar, eu quero sorvete, sem preposição, e amar com a preposição a. A mãe quer bem ao filho. Simpatizar, contrário, né, de antipatizar. E simpatizar no sentido de ter afeição, vem sempre com a preposição com. Eu simpatizei com o menino. Visar, preposição a, quando ele tiver no sentido de visar ao lucro, visar ter visão de. Visar no sentido de assinar ou visto, é sem preposição. E visar no sentido de mirar, também sem preposição. Verbo implicar, no sentido de antipatia, vem sempre com a preposição com. Ele implica com os outros. E implicar no sentido de exigir é sem preposição. O trabalho implica soluções rápidas. O
exige soluções rápidas. Namorar. Quem namora já namora com, então não precisa da preposição com. João não namora com Maria, João namora Maria. Esquecer e lembrar. Quando transitivo direto, sem preposição. Então, o rapaz esqueceu o seu boné. Quando transitivo indireto, mais uma partícula pronominal, que no caso é o se, ele vem sempre acompanhado da preposição de. Observa que o do aí está grifado, né, porque aí é uma contração da preposição de com o artigo o, de o boné. Então, o rapaz esqueceu-se do seu boné. Pagar alguma coisa sem preposição, pagou a dívida. Alguém com preposição, sempre com a preposição a. João pagou ao amigo. Chegar no sentido de atingir um local, preposição a. Chegamos à festa cedo demais. Observa que nessa frase nós temos aí pela primeira vez a presença da crase, tá? Porque quem chega, chega a algum lugar. E a festa é um substantivo feminino, portanto, eu exijo a preposição, o verbo exige a preposição a, mais o artigo que acompanha o substantivo feminino festa. Então, a festa cedo demais. Verbo ir, deslocar-se de um lugar para outro, também vai exigir a preposição a, que vai trazer, né, o a craseado. Então, vou à escola. Preferir, prefiro estudar, trabalhar, prefiro cinema ao teatro. Você não prefere mais, quem prefere já é alguma coisa, então você não tem que trazer o elemento intensificador. Ok? Vocês vão estudar a parte de regência e nós temos uma atividade, né, logo depois que vocês devem fazer. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Beijinho!